Vamos lá, gente. Boa tarde. Vamos aí para nossa aula 31. Minhas contas é 31, 29, 31, isso mesmo, 31. Penúltima aula. Postarei mais uma amanhã e nessa semana se encerra, tá? Como vocês têm avaliação para fazer, eu postei na segunda-feira. Desde ontem eu estou postando textos mais curtos, tá? Ontem eu falei sobre o encerramento do tema que a gente tratou, que era sobre a antiguidade, e hoje eu vou dar abertura ao novo tema, que é a Idade Média, tá? Então, a partir de agora, falaremos de um outro período histórico, que é a Idade Média. Lembrando que quando falamos de Idade Média, estamos falando daquela região central ali, Europa, Oriente Médio e Norte da África. Discutimos isso muito no texto de ontem, na aula de ontem. Tá certo? Então, o que é a Idade Média? Primeiro, Idade Média. Médio é o que não é baixo, o que não é alto, né? Médio é aquele que está no meio. A Idade Média, ela recebe esse nome porque ela foi nomeada pelo pessoal da Idade Moderna, que vem após a Idade Média. E como você tinha a Antiguidade e a Idade Moderna, o período no meio eles decidiram nomear como Idade Média, tá? Estou colocando um texto aí de um importante historiador, hein? Um dos mais importantes historiadores do nosso planeta aí. Falando de um texto interessante que ele fala de uma maneira muito simples. Ele escreveu um livro explicando a Idade Média para os meus filhos. E eu peguei um trecho, coloquei aí para vocês terem um acesso. Dá uma olhada, vale a pena, tá? Jacques Le Goff é o nome do cara. E aí o que é a Idade Média? A Idade Média ela vai ter esse conflito de duração, tá? Mas oficialmente o que é? A Idade Média é o período que vai começar com o fim do Império Romano do Ocidente, no ano 476 depois de Cristo, e que vai até o fim do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, que é aquele Império Bizantino, ele também vai acabar no ano de 1453. Então você tem quase 1000 anos entre o fim do Império Romano do Ocidente e o fim do Império Romano do Oriente, que é intitulado Idade Média. Para algumas pessoas, período medieval, que é a mesma coisa, Idade Média. Para muitos, a Idade das Trevas, tá? Porque falaremos de Idade das Trevas. Muitas pessoas veem esses 1000 anos como um período onde a civilização regrediu. Aquela civilização que começou como nômade, caçadora, coletora, e que foi se civilizando, atingiu para muitas pessoas, atingiu seu auge nos impérios da Antiguidade Clássica, Império Grego e Império Romano. E a Idade Média seria um hiato, e que essa civilização grega e romana, essa forma de vida grega e romana, ela vai retornar por volta do século XV, XVI, no período do Renascimento, ou seja, a civilização renasce. Porque as pessoas acreditavam que durante a Idade Média a civilização morreu. As pessoas passaram a viver numa civilização muito menos desenvolvida, evoluída do que era no período dos gregos e romanos. Isso é uma bobageira, tá? Óbvio que alguns fatores tiveram mudanças drásticas, que aí você pode discutir se para melhor ou para pior. Mas a civilização ela continuou de outras maneiras, ela se desenvolveu de outros meios que não aqueles desenvolvidos no Império Grego e Romano. O Império Grego e Romano resplandecia pelos seus padrões de beleza, pelas suas construções, pela cultura, pela educação, pelas ciências e tudo mais. Na Idade Média, você vai ver um desaparecimento de quase tudo isso. Por outro lado, você não vai ter escravidão como forma de produção. Você não vai ter seres humanos sendo vendidos como se fossem um garfo ou uma colher, ou uma pá ou uma enxada. Então você tem os dois lados para se analisar. Quais seriam as trevas? Aquela sociedade grega romana resplandecente só existia porque ela era sustentada pelo trabalho de milhões de escravos que as pessoas decidem não olhar a vida deles. Para o escravo, aquela sociedade resplandecente era um lixo.
Na Idade Média, as pessoas viviam de uma maneira muito mais simples. Em alguns períodos, você teve, óbvio, pessoas que viviam na riqueza, no luxo, mas diferente do que era a Antiguidade Clássica. Mas essas pessoas eram, na imensa maioria, livres, a não ser por alguns povos, como os bizantinos, que mantiveram a escravidão. As pessoas eram livres, as pessoas tinham outras amarras, falaremos delas durante as aulas aí, mas é um outro período, tá certo? Não é um período de trevas, é um período diferente. Para quem se acostumou, para quem viu os romanos, os gregos com as suas togas brancas, discutindo política, discutindo ciências, filosofia, fazendo construções magníficas, gigantescas, vai estranhar a Idade Média. A Idade Média é um período muito mais modesto, em grande parte, modesto assim, na sua... Qual é essa palavra que você... Nessa ostentação. As pessoas gostam dessa palavra hoje, né? A Idade Média ela é muito menos do que era a Antiguidade Clássica e do que vai ser a Idade Moderna, tá certo? Mas isso não quer dizer que ela perca a sua importância. Enormes invenções, grandes descobertas, o desenvolvimento social, tudo da Idade Média é incomparável, é importantíssimo. A gente não pode relegar isso a uma coisa menos importante, porque não era bonitinho, porque as pessoas da Idade Média não vestiam togas brancas em construções de mármore, que as pessoas não gostavam de banho. Tudo isso a gente vai falar aí nesse período. Esse texto, essa videoaula de hoje e o texto de hoje é só para você ter uma introdução do que é a Idade Média. Não precisa decorar essas datas também, mas só para você ter uma ideia. Ela começa no fim do Império Romano, do Ocidente, no ano 476, século V depois de Cristo. E oficialmente ela vai até 1453, século XV, também depois de Cristo. São 1000 anos aí do período chamado de Idade Média. Para algumas pessoas esse período se estende, a Idade Média deveria ser maior, porque você só vai ter um retorno à civilização muito mais para frente, mas esse é o prazo estipulado, é isso que a gente vai seguir. Falaremos também sobre outros povos, como eles estavam vivendo durante esse período que a Europa vivia a Idade Média. Então vamos falar sobre a África, vamos falar sobre o mundo muçulmano, vamos falar também sobre a América, impérios da América, sobre os indígenas. Então começaremos agora um extenso período de 1000 anos para estudar, que a gente vai até o final desse 7º ano com esse assunto. Não só a Idade Média, mas o que estava acontecendo no mundo também nesse período. Tá certo? Então, essa é a nossa penúltima aula, mas é a primeira aula do 7º ano. Bem-vindos ao 7º ano para valer, tá? Até o final do ano, o assunto é Idade Média, ou o que aconteceu nesse período de 1000 anos que o mundo reconhece como Idade Média. Tá certo? Até a próxima aula, gente. Não deixem de ler o texto, é bem interessante. Tá? Um escritor importantíssimo, lidando com a Idade Média de uma forma muito simples, como se seus filhos estivessem perguntando e ele estivesse respondendo. É bem interessante. Tá certo? Até a próxima aula, gente.